Está ao vivo. Vivo? Aham. Isso. Vamos? Bom dia, pessoal. Vamos iniciar a prédica então. Já estamos ao vivo aqui. Vamos começar a prédica? Vamos? Já vamos começar com a prédica. Podem se sentar já. Podem sentar, podem sentar. Bom dia, pessoal. Vamos começar a prédica. Bom dia. Podem sentar, pessoal, por favor. Estamos ao vivo aqui. Então, antes de nós iniciarmos, né, eu gostaria de saudar a presença do pai do Elon, né, o seu Chico, a mãe do Elon, a filha do Elon, que está aqui também, a Milena e os demais irmãos e irmãs, né, confrades e confreiras que estão aqui nesse domingo. Então vamos a um pronunciamento antes da nossa prédica, né, um pronunciamento que é algo bem, é uma notícia triste, né, é uma notícia que nenhum de nós gostaria de estar dando nesse momento. Eu estou aqui, então, no dia de hoje, cobrindo como guardião temporário no lugar do Elon, pois infelizmente o nosso guardião ele foi vítima de uma tentativa de assassinato dentro do templo positivista. Infelizmente é isso mesmo que vocês estão escutando. O nosso irmão Elon, que é o guardião principal do templo e diretor da igreja, ele sofreu um atentado à vida dele na quinta-feira, dia 23 de abril, se eu não me engano, dia 23 de abril, na quinta-feira, nessa quinta-feira agora passada, ali por volta das 11h30 da manhã, meio-dia. O que acontece? Vou explicar para vocês o que tem acontecido há anos atrás, nesse local sagrado, que é mantido por poucos. Nós não temos recursos financeiros, todos os recursos de contas como água, luz aqui do templo, o espaço, a manutenção, tudo é custeado por nós, né, pelos guardiões, pelos irmãos e irmãs, pelos colaboradores. E desde já agradeço a todos eles pela presença e o apoio constante em todos esses anos que a igreja tem o seu funcionamento. O que aconteceu então? Existe uma família aqui do lado do templo, dentro do nosso terreno, do templo positivista, que eles moram aqui, entre aspas, né? Eles moram aqui há muitos anos, na faixa de uns 30 anos, 30 e poucos anos. O que acontece? Antes do Elon ser guardião, antes do nosso mestre Afrânio, saudoso mestre Afrânio, ser o guardião também, antes do Elon, havia um outro guardião aqui, né? É uma sucessão de guardiões. O templo positivista funciona dessa maneira. Quando um guardião vem a falecer, outro guardião a nível assume a religião da humanidade, né, na nossa capela aqui de Porto Alegre. Então o que acontece? Essa família ela está aqui neste terreno há mais de 30 anos, na gestão do antigo guardião do templo, anterior ao mestre Afrânio. Já vamos chegar ao ponto do que aconteceu. O fato foi assim: na época, o antigo guardião mantinha essa família aqui, pagando as contas deles, e disse que eles poderiam permanecer aqui nesse solo, né, no nosso terreno, contanto que eles cuidassem da estrutura, como se fossem zeladores. Ok? Passou-se anos, essa família teve filho, enfim. Eles continuaram construindo aqui no terreno, né, a casa deles, continuaram construindo, algo que já não era legal na época, mas o guardião da época que permitiu eles estarem aqui foi deixando, infelizmente aconteceu, essa é a realidade. Aí esse guardião veio a falecer, veio a fazer a sua transformação. Aí assumiu o nosso mestre Afrânio,
um grande mestre da humanidade, mestre Afrânio Pedro Capelli. Tá? E o mestre Afrânio ele não tinha nem interesse nem condições financeiras de manter essa família aqui sustentando eles. É muito fácil morar dentro do centro de Porto Alegre sem pagar água, luz, aluguel. O mestre Afrânio disse para a família que não tinha como eles se manterem aqui de graça, sem eles contribuírem com nada. O mestre Afrânio não queria expulsá-los de forma alguma, só pediu para que colaborassem. É o mínimo. Quando você reside em algum lugar, o mínimo que você tem que ter é essa colaboração, é fazer essa colaboração mínima. E eles nunca fizeram isso. Nunca fizeram isso. O que acontece? Passou-se anos, o mestre Afrânio tentando fazer com que eles colaborassem aqui com o nosso espaço, com o nosso solo sagrado, que é a Igreja Positivista. E a coisa começou a rolar de uma forma mais obscura. O mestre Afrânio começou a sofrer ataques verbais e ameaças, principalmente do filho da dona Iraci, que é a moradora aqui do templo, tá? Que é ao lado do templo, dentro do nosso terreno. Esse rapaz, o Tiago, que está preso hoje, já vamos chegar lá o porquê dele estar preso, ele ameaçava o mestre Afrânio, que se o mestre Afrânio não parasse de incomodar para pagar, ele ia ver só, ele ia apanhar, enfim, ele ia sofrer uma agressão. E aí, isso foi em 2010, isso fazem 16 anos atrás. Eu estava aqui no templo, eu recém tinha iniciado meus trabalhos aqui e o Elon já estava há alguns anos à minha frente. Ok? Então, o mestre Afrânio, num dia, o Tiago o agrediu e o mestre Afrânio empurrou ele e o Tiago chutou no senhor de 83 anos de idade, que é o mestre Afrânio, no chão. Ele machucou o mestre Afrânio na época. Tá? Isso gerou uma ocorrência policial, enfim, né? E desde então esse cara, o Tiago, filho dessa família que mora aqui, ele vem sendo uma pessoa extremamente desagradável, ofensiva, e ele tenta sempre parar os nossos trabalhos aqui no Templo Positivista. Sempre quando ele pode, ele vem, ele ameaça, ele dá o show dele, né, para espantar a nossa congregação. Felizmente nós somos corajosos, nós temos uma congregação forte, nós temos a honra e os princípios positivistas no coração, então nós nunca iremos ceder a ameaças. Então esse episódio aconteceu em 2010, o nosso antigo guardião já havia sido agredido por esse cidadão, se é como se pode chamar ele. E depois, quando o nosso mestre Afrânio faleceu, em 2013, o Erlon, como era o seu sucessor direto, era o seu pupilo mais próximo, assumiu como diretor e como guardião interino do Templo Positivista. Tá, pessoal? Aí desde 2013 o Erlon ele é o nosso guardião aqui e tem exercido um excelente trabalho no Templo Positivista. Tá? E desde quando o Erlon assumiu, o Tiago, esse cidadão, né, ele ameaça o Erlon com palavras, com gestos, enfim, de inúmeras formas que vocês nem imaginam, palavras de baixo calão. É piada perto do que ele já fez aqui dentro desse local, com o Erlon e com a gente também, com nossa congregação. Sempre quando eu via esse Tiago entrando pelo portão ali e o Erlon estava presente, sempre dava uma discussão. Só que sempre estava presente, por sorte, né, eu e o Jean, que é um rapaz que também ele reside aqui, porém ele ajuda a cuidar do local, contribuindo com o Templo Positivista. E nessas vezes que eles iam entrar em vias de fato, a gente conseguia apartar eles, para não acontecer o pior. Mas infelizmente na quinta-feira, por volta do meio-dia, eu e o Jean não estávamos presentes no momento do fato. O que aconteceu? O Tiago, mais uma vez, ele ofendeu o Erlon com palavras horríveis. Ali nos fundos, o nosso templo ele tem essa parte da frente, na Avenida João Pessoa, e temos os fundos do templo, que é o Bosque Sagrado, tá? Que dá os fundos da casa do Tiago, né? E os fundos do nosso galpão aqui do templo. Esse Tiago ele começou a provocar o Erlon de dentro da cozinha dele, de dentro da área dele, né? Digamos, da casa dele, que não é a casa deles, né? E como ele viu que o Erlon não ia aceitar esse tipo de provocação, o Erlon não ia partir para cima dele assim, o Tiago pegou um balde de urina, que ele já tinha preparado ali provavelmente, né, e jogou no rosto do Erlon.
como qualquer ser humano, homem, óbvio que o Erlon ele iria tomar alguma posição. O Erlon tentou conter o Thiago, ele não saiu batendo nele, nada, ele não agrediu o Thiago. Ele conteve as mãos do Thiago. O que o Thiago fez? Puxou o Erlon para dentro da casa dele. Nós acreditamos, não temos como ter provas, né? A perícia da polícia vai investigar isso. Mas enfim, o Thiago puxou ele para dentro da cozinha dele e jogou o Erlon sobre uma mesa de alimentos, assim. Daí o Erlon quebrou a mesa com peso, o Thiago caiu por cima dele. O Thiago pegou uma faca de cozinha e esfaqueou o nosso guardião 4 vezes na região do abdômen. É algo brutal, algo que é inadmissível. Principalmente nos dias de hoje, o nosso templo positivista ele é o único em atividade no planeta, diga-se de passagem. O Erlon, ele é o nosso sacerdote, ele é o líder positivista. Ele é um líder religioso que mantém, além de nós, da congregação, essa religião viva, acesa. Se não fosse a luta do Erlon, a nossa luta, todos juntos, a minha, a de todas, a nossa congregação junto, esse templo já teria ruído, infelizmente. Então, é uma notícia triste que eu trago para vocês, mas felizmente o nosso guardião ele sobreviveu, tá, pessoal? Não se preocupem, eu posso estar falando em tom mais, mas ainda bem que ele sobreviveu, tá? Os ferimentos foram graves. Ele levou 4 perfurações na região do abdômen, perfurou o baço, o pulmão, o diafragma, e ele levou mais uma facada na parte esquerda aqui do abdômen. Ele se encontra hospitalizado, ele passou por uma cirurgia, tá, de emergência, e ele está internado no hospital de pronto-socorro aqui de Porto Alegre. Tá? O estado dele, por enquanto, é estável, né? Mas nós não sabemos, porque o Erlon ele é uma pessoa que... Que idade que tem o Erlon, seu Chico? 53. O Erlon ele tem uma idade, ele não é um idoso, mas ele já tem uma condição física que não favorece ele a se deslocar. Ele já tem alguns problemas de saúde, pressão alta, provavelmente alguma diabetes, não sei se ele tem um outro... Questão do peso, né? Então ele é um senhor já, né? Quase idoso, eu digo isso, que ele mal conseguia se locomover. Aí vocês vão imaginar um marginal desses, perdão a palavra, mas é um marginal, o que esse cara fez com ela, né? Tentar matar o guardião do templo, o nosso líder religioso, né? E ainda ele fez vídeos ainda tentando reverter a situação, como se o Erlon tivesse invadido a casa deles ali. Tá? Então, pessoal, assim, o Erlon ele está estável, tá? Ele está em recuperação pós-cirúrgica. Aqui presente na prédica está toda a nossa congregação, o pai e a mãe do Erlon, a filha do Erlon, os nossos demais irmãos, Ramiro, Dona Jovelina, Filipão, esqueci o nome da senhora, perdão, Dona Solange, seu professor Saô, Nayan, a esposa dele, nosso amigo Diego, nossa amiga Valentina, minha mãe Maria Lindonira, Dona Jacira, professor Abton Barreto Filho, muito obrigado, professor. O nome da senhora? Dona Ione. Dona Ione também está presente aqui. Tá? Então, todos nós estamos aqui presentes na prédica de hoje com um profundo pesar desse fato, um fato que não pode passar impune, é um fato muito grave, porque o líder religioso do único templo positivista ativo na humanidade, tá? No planeta, sofreu uma tentativa de assassinato. Então isso não pode passar desapercebido dentro do solo sagrado. Isso é inadmissível. E não é o primeiro guardião que esse cidadão agride. Ele já tinha agredido anteriormente o nosso mestre Afrânio Pedro Capelli. Tá bom, pessoal? Então, perdão pela delonga. Então, eu vou iniciar com a nossa prédica dominical de hoje. Milena, quer falar alguma coisa? A rede... Querem se pronunciar? Estamos ao vivo. Tem certeza, seu Chico? Claro, por favor, por favor, por favor. Por favor. Pode deixar aqui. Desculpa pela delonga. A todos vocês,
meus irmãos, meus amigos positivistas, eu tenho certeza que o meu filho vai se recuperar. E nós só temos a agradecer ao apoio que estamos tendo de todos. O Erlon é um filho muito presente na comunidade, na família, nos amigos. É aquele que está sempre pronto para estender uma mão. E hoje, então, nós esperamos, nós todos vamos estender a mão para ele. Estendam a mão para o Erlon, porque ele vai se recuperar, ele vai sair dessa, em nome do nosso grupo, e nós vamos ser cada vez mais forte. É o que eu tinha para dizer, meus amigos. Muito obrigado mesmo por tudo. Levei. Ah, perfeito. Tá. Vou fazer a leitura pelo WhatsApp. Isso. Vamos lá. É a segunda mensagem. A oração, tá. Perfeito. Então, irmãos e irmãs, confrades, confreiras, então iniciamos a prédica de hoje com o nosso sinal positivo. Quem quiser pode me acompanhar. Mão direita sobre esta. O amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Obrigado. Então, iniciamos a nossa prédica dominical de hoje. Estamos no quadro do mês de César, a civilização militar. Paz, cultura e cooperação. Os guerreiros e estadistas da Grécia Antiga, de Roma e de Cartago, são lembrados no 5º mês do calendário histórico-filosófico. São os representantes principais da civilização militar. Mudaram a forma da vida social na Europa do modo oriental, teocrático, para os costumes da vida ocidental, mais liberal, com uma vida mais laica, mais humana, ainda com mitologia, mas menos cruel. Os pequenos países viviam em continuada luta contra os vizinhos, no ataque e em sua defesa, sempre procurando fazer a conquista. Foi Roma, com suas qualidades militares e políticas, que conseguiu a conquista de todo o continente europeu, incorporando por longos séculos os pequenos povos num império de paz e de cooperação. O resultado foi, pela primeira vez, uma paz de longa duração, num território de grande extensão. Implantou nos povos do Ocidente uma unidade que permanece. Deu-lhes a todos a cultura greco-romana, criou as condições para uma civilização homogênea, a ter mais tarde uma religião universal, comum a todo o continente. César, Gaius Júlio César, Caio Júlio César, nasceu no ano 100 antes da nossa era, em Roma. Morreu no ano 44, em Roma também. General romano, criador do império não hereditário de sucessão pelo mérito. Podemos analisar então o quadro do mês de César, tá? Da civilização militar, que mostra os grandes homens representantes da criação de um continente europeu unido e em paz. Júlio César, general e estadista romano, o homem que lançou o governo de comando único pessoal do Império de Roma, um governo em que a sucessão da maior autoridade era feita por escolha do mérito, não por sucessão hereditária, sendo um governo vitalício, até a morte. O Senado ficou para sempre apenas consultivo, sem poder. O Império Romano foi, portanto, um presidencialismo sem parlamento, vitalício, com sucessão por indicação do governante que se retira. O Império Romano, não hereditário, nos dá uma lição como funciona um governo com unidade de comando e com apoio popular. O imperador César, mesmo sendo nascido de família aristocrática,
Sempre esteve no Partido Popular. Ele recebeu sempre a simpatia do povo e ganhou grande popularidade. César foi um homem extraordinário e um dos mais importantes tipos humanos. Bom historiador, um intelectual e um orador dos melhores, competindo em igualdade com Cícero, um dos maiores oradores de Roma. E, ao lado desses valores, foi um dos mais temidos e vitoriosos guerreiros. Sua grande simpatia pessoal recebia a lealdade de todos, homens e mulheres, e conseguia apoio tanto nas reuniões políticas, como recebeu a lealdade de seus soldados. César reuniu uma inteligência sem igual a uma vontade forte, decidida, sem hesitação. Sua constante e merecida ambição recebeu uma realização constante e resoluta. Ao lado dessas qualidades, possuía um profundo conhecimento de si mesmo, de seus amigos e de seus adversários, tomando assim a completa visão da situação política da época. Assim, tornou-se um grande e vitorioso general e um tipo humano dos mais admirados. A civilização mais adiantada dos tempos mais recentes se desenvolveu na Europa do Ocidente, com países como a Itália, a França, a Espanha e a Inglaterra. Foi a Europa que deixou de fazer guerra entre seus povos, com a pacificação feita pelos romanos, depois educada pela fé do catolicismo de Roma. Hoje, essa cultura ocidental mais avançada se expande por todo o planeta, formando a globalização. A globalização é a tendência do predomínio do conhecimento da Europa ocidental e do modo de vida da civilização da indústria e da paz. Na série formada pelas mais adiantadas populações, foi a Grécia militarizada que limitou e depois dominou a expansão da teocracia da Pérsia sobre a Europa. Foi por meio de lutas sangrentas que os gregos afastaram e venceram os exércitos persas. A produção do saber, livre da casta dos sacerdotes, conseguiu se desenvolver com liberdade democraticamente. Eu fiz um pequeno erro aqui, meus irmãos e irmãs, que eu citei primeiro a prédica antes da oração. A Lua tinha mandado depois, né? Então eu vou citar a oração para vocês agora, tá? Aí a gente inverte a ordem, ok? Oração de abertura e fechamento. Tem, Senhora, tão grande poder e bondade, que quem a graça que a ti não corre, sem asas lhe voar quer à vontade. A tua benignidade não socorre só aos que te imploram. Com caridade antecipadamente a súplica acode. Em ti misericórdia, em ti piedade, em ti magnificência. Em ti habita tudo quanto no mundo há de bondade. Ó Virgem Mãe e Filha do teu Filho, a ti, mais do que a nós mesmos, amemos sem cessar, e a nós, somente o puro amor de ti nos faça amar. Ergamos nossos corações à humanidade e lhe mostremos o reconhecimento que sentem, repletos pelos ensinamentos que acabamos de receber. Que estes frutifiquem em nós e que, ao sairmos deste solo sagrado, levemos a decisão feita de dedicar a nossa vida à vitória progressiva do altruísmo sobre o egoísmo. Rendamos graças especiais ao nosso augusto Mestre e à sua imaculada inspiradora, aos quais devemos a revelação final da humanidade e de sua sublime doutrina. Que a tua palavra de vida, ó Santa Humanidade, seja não só bem aceita e compreendida, mas, acima de tudo, aplicada com zelo a todos os atos da nossa vida pública e pessoal. Amém. Então essa foi a oração que eu deveria ter dito antes, né? Inverti a ordem. E tem mais um pedacinho também da prédica, pessoal, que eu vou também ler para vocês, que nós comentamos sobre o mês de César, nós não comentamos da civilização militar, só que nós não comentamos o pensador do dia. Tá? O pensador do dia de hoje é o Simon. Tá? E o mês abstrato correspondente é o mês da fraternidade.
Vamos lá, então. Oratória para o 4º dia de César, dia de Simon. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs da humanidade, neste domingo, reunimos-nos sobre a inspiração do calendário positivista. Essa admirável instituição moral, criada para ordenar o tempo, não apenas como sucessão de dias, mas como memória viva da humanidade. Para o positivismo, a data não é uma simples marca cronológica. A data é uma lição. Ela nos recorda que cada geração recebe da geração anterior um patrimônio de linguagem, ciência, coragem, disciplina, trabalho, afeto e instituições, e que cada ser humano, ao viver com consciência, deve devolver algo ao grande edifício coletivo da civilização. Então, hoje no calendário civil, estamos no dia 26 de abril de 2026. No calendário positivista, então, encontramos-nos no 4º dia de César, no mês da civilização militar, tendo como nosso pensador homenageado de hoje o Simon, que era um estadista e general ateniense. E no calendário abstrato, esse período se relaciona ao tema moral da nossa fraternidade. Então, à primeira vista, pode parecer curioso que a civilização militar seja contemplada por uma religião da humanidade, cujo princípio supremo é o amor, cuja base é a ordem e cujo fim é o progresso. Mas justamente aí que se encontra uma das grandezas do pensamento positivista: compreender a história humana em sua totalidade, sem mutilações, sem simplificações e sem ingratidão. O positivismo não glorifica a guerra pela guerra, não santifica a violência, não confunde força com brutalidade, nem disciplina com opressão. Ao contrário, ele procura compreender historicamente como a força, quando submetida a uma finalidade social, pode servir à formação da ordem, à defesa da coletividade, à expansão de instituições, à proteção de povos e à transição de sociedades fragmentadas para organizações mais amplas. O mês de César representa essa etapa da humanidade em que a energia militar, antes dispersa em conflitos locais, passou gradualmente a construir unidades políticas maiores. A civilização militar, em sua melhor expressão histórica, não é a celebração do homem que destrói, é a lembrança do esforço humano para organizar, defender, unificar e disciplinar. É a memória de uma época em que a coragem física, a obediência, a estratégia, o comando e o sacrifício pessoal se tornaram forças indispensáveis para a formação de sociedades mais estáveis. Mas, como todo poder humano, a força militar só se torna digna quando é subordinada à moral. A força sem moral degenera em tirania. A coragem sem altruísmo transforma-se em vaidade. A disciplina sem finalidade humana converte-se em servidão. Por isso, ao celebrarmos o mês de César, devemos recordar que o verdadeiro destino da força é servir. Servir a ordem, servir a paz, servir a defesa dos fracos, servir à continuidade social, servir ao bem comum. Então, meus irmãos e irmãs que estão nos assistindo ao vivo, nossos irmãos que estão aqui, irmãs presentes, aqui nossa prédica, essa foi a nossa prédica dominical de hoje, né, com pesar, acredito que todos que estejam aqui, todos estão bem pesados, o coração pesado, a mente preocupada, né, com o que aconteceu, essa situação, essa quase tragédia que ocorreu, tá? E então fica a nossa prédica de hoje, do mês da civilização militar, o dia de Simon. Pergunto aos irmãos e irmãs, alguém quer... Ramiro, por favor, quer uma palavrinha? Por gentileza. Fica à vontade, fica à vontade. Confesso que eu ainda estou um pouco abalado pelo que ocorreu. Dona Jacira disse para eu falar mais alto, tá? Tá bom assim? Tá, ok, obrigado. Tá. O André já... Eu costumo falar um pouco sobre o calendário, o André já explicou bastante, não é sobre isso, sobre
a relevância do mês de César, a homenagem à civilização militar, que é um mês que eu gosto menos, mas, de fato, tem um livro que eu gosto bastante, é Outra Sociedade, que é sobre como a guerra, o conflito, 10 mil anos de conflito, é o subtítulo dele, como eles tornaram os seres humanos os maiores cooperadores do planeta, não é? Sobre como, na verdade, o conflito entre grupos, não é, acaba obrigando, não é, que esses grupos se estruturem, que eles, na realidade, precisem criar formas de cooperação mais avançadas, não é? E, na verdade, isso nós vemos ainda hoje, não é? Apesar de toda a tragédia que a violência causa, não é? E a guerra nada mais é que a forma última e mais agressiva e pervasiva de violência, a violência entre povos, tá? Mas apesar de todo o sofrimento que a violência causa, necessariamente, a violência que nós gostaríamos que cessasse, que acabasse, tá? Apesar disso, isso força civilizações, sociedades a se organizarem, a cooperarem entre si. Isso força elites, na verdade, a negociarem com o restante da população. Tem um outro livro que eu gosto bastante, apesar da tragédia, é O Grande Nivelador. A guerra acaba sendo o grande nivelador. Historicamente, é a única coisa que sempre faz com que diminua um pouco a desigualdade entre sociedades desiguais. Não é? O Estado é obrigado a melhorar a situação dos soldados, não é? Então é obrigado a transferir recursos dos que têm mais para os que têm menos. Então é essa forma de competição última, e mesmo quando a gente pensa hoje, vivendo na Guerra Fria, o Felipe teve que sair, mas ele ia gostar dessa menção. A Guerra Fria atual nos coloca numa competição tecnológica, não é? Entre dois polos, entre culturas diferentes, não é? Ela nos obriga a cooperar melhor dentro das sociedades, e quem não aprende isso acaba sendo conquistado, tá? Então essa é a grande lição da civilização militar. O chefe, hoje é dia de cima, o chefe da semana é Temístocles, não é? Outro general ateniense do século V, não é? Muito homenageado pelo papel fundamental que ele teve nas construções das defesas de Atenas, tá? E na guerra do Peloponeso, a guerra contra os persas. Graças a Temístocles, a mente de Temístocles, Atenas se tornou o poder hegemônico no Mediterrâneo ao longo de boa parte do século V, tá? Após a guerra do Peloponeso. Graças a ele, né, Atenas se tornou um poder naval, que foi uma das formas que os gregos tiveram para superar as invasões persas, tá? E depois, graças a essa posição dominante, hegemônica de Atenas, eles conseguiram sustentar uma guerra contra Esparta, que era muito melhor do que eles na infantaria, na guerra terrestre, tá? Mas a história de Temístocles também nos coloca algum aviso, não é? Temístocles, generais atenienses, a maior parte das funções públicas atenienses eram selecionadas por sorteio. Isso é algo fundamental na democracia ateniense. Qualquer cidadão pode se tornar jurado e pode vir a ter que decidir, tomar decisões legislativas ou judiciais. Mas não os generais. Os generais são escolhidos por voto majoritário, tá? Da Assembleia. Por quê? Porque ali você precisa selecionar os mais competentes, tá? Esse foi o caso de Temístocles, tá? Mas Temístocles se tornou arrogante, na verdade. Pelo menos é o que os historiadores nos colocam. Talvez tenha sido simplesmente inveja de outros das façanhas dele, tá? E com isso ele acabou perdendo poder político e acabou sofrendo um exílio, tá? E ele acabou, inclusive, indo trabalhar para os inimigos de Atenas. Na verdade, além disso, teve também aí uma ação inimiga. Claro, sempre tem. Esparta deu um jeito de... Um desses plots de filmes de espionagem de James Bond, conseguiram colocar ele dentro de uma tentativa de golpe, eu acho, de um outro general espartano, Pausanias. Em teoria não teria nada a ver com o Temístocles, tá? Mas colocaram evidência dele, alguma testemunha lá, dizendo não, ele estava lá.
tá? E ele teve que se exilar e ele foi acabar trabalhando para Artaxerxes, justamente um imperador do Império Persa, não, dos Medos, e foi assim que ele passou o resto da vida, trabalhando justamente para quem tinha sido inimigo dele, tá? E durante boa parte depois do Império Ateniense nós temos sucessivamente essa questão de generais brilhantes. Um outro exemplo é Alcibíades, que acabaram tendo uma oposição política, sofreram exílio, passaram por outro lado, depois tentaram voltar. Então, a democracia ateniense acabou sofrendo vários reveses justamente por causa disso, por causa desse papel meio ambíguo que os generais desempenharam nela, dessa mistura do poder político com o poder militar. Tá? E bom, isso até hoje não é, talvez sirva como um alerta constante para nós, não é? Mesmo em Roma, não é? No Império, você tinha um imperador como uma espécie de chefe militar, o general último, tá? Que depois virou uma coisa quase hereditária, porque eles, depois dos claudianos, eles costumavam apontar seus filhos, embora eles depois adotassem os filhos justamente para colocar o mais competente. Depois que teve um Nero, que era um total incompetente, não é? Eles pensaram, não, é melhor eu adotar alguém que seja minimamente competente. Mas algo que eu lembro claramente em Roma é que o exército era proibido de entrar dentro da cidade, não é? Embora no papel o imperador fosse o general último. Por quê? Porque a ideia era que você precisava ainda manter essa separação. O exército, como a força, precisava lembrar que ele estava servindo ao poder político. Muita gente costuma citar uma frase de Mao Zedong, não é, o revolucionário chinês, de que o poder político decorre da ponta de uma arma, não é? Pensando nisso como simplesmente o comunistas chineses dizendo que a força vem em primeiro lugar. Mas o resto da frase é interessante, e é por isso que a arma sempre deve estar subordinada ao partido. Tá? A ideia, obviamente, a China não é um exemplo de democracia para ninguém, mas a ideia é, já desde mesmo lá, né, nessa cultura radicalmente diferente, um sistema político radicalmente diferente, a lembrança de que o poder, a força, o poder militar serve ao poder político. Né? Em última análise, essa é uma lição que nós aprendemos, mas frequentemente esquecemos ao longo da história, não é? E que foi passada para nós, é uma herança da civilização militar. Obrigado. Primeiramente, gostaria de saudar a todos que estão presentes aqui, a todos que também estarão presentes quando for transmitido aqui na Rede Humanidade, principalmente a família do Aaron, que hoje passa por um momento muito difícil. Eu havia preparado uma prédica muito mais elaborada referente ao dia, referente à 11ª conferência do Catecismo Positivista, mas farei uma adaptação em virtude do que está acontecendo aqui, em virtude de tudo que nós estamos vivendo, porque esse atentado que viveu o Aaron é um grande exemplo da chaga social que hoje acaba por, como um câncer na humanidade, mostrar tudo aquilo que há de pior na nossa sociedade atual. Na 11ª conferência nós falamos daquilo que se chama de bem público. Nós falamos também daquela dita dicotomia, que eu vejo como uma falsa dicotomia, entre o ideal e o real. Em uma sociedade plena, uma sociedade que era, por exemplo, Atenas antes dessa ascensão militar, porque, como nós bem sabemos, ainda dentro do campo do ideal e do real, depois que Atenas se tornou uma grande hegemonia, a Liga de Délios, que era uma confederação de povos aqueus ou gregos, acabou se tornando uma tirania da maioria ateniense. Os atenienses, em sua democracia, que depois acabou se convertendo numa espécie de tirania, passou a subjugar esses povos, e os povos acabaram por viver em condições muito precárias, enquanto Atenas se servia dessa situação. Nós que vivemos em uma sociedade que é extremamente desigual, uma sociedade que não é regida por leis naturais, mas pela vontade de poucos, acabamos por ver episódios como esse, porque existem pessoas que se sentem
menores, inferiores, e essas pessoas acabam por agir com violência em relação à sua situação, porque não há um poder moral, não há um Estado ou mesmo uma formação de sacerdócio que nela há o dever, junto à mulher, de mediar os conflitos entre proletariado e patriciado, que tem o dever de cooperarem para construir uma sociedade melhor. Na inexistência disso, acaba por gerar uma grande violência nas pessoas. As pessoas que sofrem, elas naturalmente vão buscar reagir. Foi mencionado pelo, esqueci meu nome, André, no início da prédica, que o nosso antigo mestre, antes do Afrânio Capelli, Moisés Westphalen, num ato de generosidade e de bondade, escolheu acolher uma família que estava passando por necessidade. Por si só, isso não é um erro, isso é, na verdade, um grande gesto de nobreza, um grande gesto de altruísmo, que é a máxima que o apostolado positivista, nas palavras do mestre de Montpellier, Augusto Conte, defende. Porém, quando você tem uma sociedade que não prepara bem as pessoas, não carrega muito bem o porvir em seus braços, nós temos uma sociedade que vai criar um porvir que não é muito bom. Nós temos uma sociedade que vai criar pessoas que não têm um ideal, não têm uma visão de melhora. E como tudo aquilo que elas conhecem é o ruim, é o mal, é o que não é bom, tudo que elas terão a oferecer será isso. Esse atentado que o Aaron sofreu, nós podemos analisar pela ótica individual como um crime, mas nós podemos e devemos, enquanto positivistas, analisar também como um adoecimento do tecido social, uma mazela, uma tristeza, uma catástrofe, um fracasso da nossa sociedade que não soube e não teve como evitar que tal situação pudesse sequer ser pensada. Fica para nós, então, mas Arthur também, com certeza, com seu tempo de vida, que agora chega, deve já ter vivido exemplos como esse. Fica para nós uma grande lição. Nós devemos construir um ideal. Nós devemos construir, enquanto positivistas, em todas as nossas esferas, em todos os nossos campos de atuações, uma forma de melhorar a sociedade, uma forma de garantir que haja uma plena fraternidade entre nós, para que aqueles que forem empobrecidos não cresçam com ódio, mas sim que eles cresçam com o amparo do patriciado, que são os primos interpares, os melhores entre comuns, dentre iguais. Uma forma de melhorar, uma forma de incorporar essa parcela que vive na marginalidade. Claro, não devemos perdoar todos os crimes, isso não deve acontecer. Nós devemos sim punir aqueles criminosos para que eles aprendam com seus erros, que eles devem se tornar melhores, que eles devem buscar melhor se inserir, que eles devem também eles mesmos perdoar aqueles crimes que eles fizeram, aquele sofrimento que eles viveram, para que eles também possam evoluir, para que só assim, e só assim mesmo nós poderemos ter uma sociedade que seja fraterna, plena, positiva. Fico com isso. Os irmãos e irmãs, alguém... Ah, por favor. Professor Abdon também, depois? Tá, então tá. Acho que dá tempo, tu tem quanto tempo? Tá? 15 minutos? Tá, Então, Oi, bom dia para vocês. E não, eu queria falar assim a insegurança que tem essa casa. A infraestrutura dela, ela não tem infraestrutura, né? A infraestrutura ela é total, né? E agora, né, a infraestrutura física e estrutural. Então não temos estrutura. Então eu acharia assim que assim aproveitar assim e pedir, então, já que tem, né, e ir adiante assim, tem a URGS. A URGS, ela podia assim, ela podia fazer
tem que fazer a casa nova, como ela é, né? Temos que fazer uma casa nova aqui, igual como é, e ser administrada. A administração está faltando. Tem que ser uma administração pública grande. E nós continuar, e a igreja aqui continuar. E ela podia ser aberta para cursos. Aí então, de dia assim, aberta para cursos, estilo da a URGS assim, estruturar os cursos. Porque a casa, ela não tem nenhuma estrutura. Não temos, eu venho aqui, tá, mas não tem nenhuma estrutura. Que é, né? Qual é a estrutura que não tem nada de estrutura? E aí depois tem que ser alicerçada com papéis, tudo tem que ter, é um negócio, né? Isso ali, a papéis, tudo tem que ser uma coisa bem fixa, não tem que, e daí então, nós temos que pegar ou a Gerdau, ou tem que ser indústria grande para assumir isso aqui e ela abrir para cursos, e abrir, porque não temos nenhuma estrutura, não tem, né? Isso aqui que não está funcionando, não funciona. E daí não funciona, nós estamos assim, né? Isso aqui é a mercê do nada, mercê do nada. Temos que abrir. Então, né, aí nós temos que fazer eu acho que tem que negociar, já tem que ser, né? Já aproveitar essa semana, já começar. Não sei como é que é administrado, como é que tu tem, né? Como é que é administrado? Sugestão, no caso, claro, sugestão, no caso, a gente faz o que a gente pode, né, por enquanto. Mas deixa. Você tem razão na questão de a gente conseguir mais apoiadores que tenham melhores condições para ajudar na revitalização, na estrutura, mais ou menos isso que a senhora queria dizer. A construção nova, assim, deixar como está, porque daí não tem estrutura física e nem estrutural. Não tem. O patrimônio histórico ele pode ser revitalizado, mas jamais uma estrutura nova. Assim, sim, tudo dentro do que existe. Sim. Professor, obrigadão, tá? Eu Tá. preciso passar a palavra para o professor Abel. Deixa eu ver esse senhor aqui. Obrigado pela. Obrigado. Abel, por favor, temos ainda alguns minutos. Ok. Vamos lá, fique à vontade, professor. Obrigado também. Paz, tranquilo aí? Obrigado. Bem, olá, familiares do Elon Jacques, que está aqui, uma plateia altamente qualificada. Todos nós lamentamos o acontecido com o nosso guardião, amigo, museólogo, músico, pai de família, amigo dos amigos. Conheci o Erlon muito longe de Porto Alegre, conheci o Erlon em Paris, quando ele estava participando de um evento sobre a cultura de Porto Alegre. E há 13 anos eu tenho acompanhado o trabalho dele. Eu nem sabia que o Templo Positivista existe. Inclusive, é bom destacar que esse é um prédio tombado, que precisa de recursos. Nós estamos fazendo algo incrível, mantendo uma estrutura de mais 100 anos, com a religião da humanidade, que não faz mal para ninguém, que tem o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Infelizmente, o tombamento não nos dá recursos para fazer o que nós estamos fazendo. Nós mantemos esse templo com ajuda através do Pix positivo, que é muito pouco que nós temos recebido, mas esse Pix ajuda a manter a estrutura mínima desse templo. E que estrutura mínima é essa? É a estrutura da energia, a estrutura da segurança mínima, da água, do IPTU. Ninguém é remunerado aqui para nada e nós estamos com um problema seríssimo, porque nós temos que resolver o problema do despejo do inquilino, da filha do inquilino, do filho que agrediu o Erlon. Temos um problema sério para fazer o projeto de captação de recursos para a reforma do templo. Temos um problema sério de gestão
porque o Erlon, além de ser museólogo, músico, ele tem uma família para cuidar e não pode se dedicar ao dia a dia do templo. Todos nós que estamos aqui, e hoje está excelente, somos pessoas que doam um pouco da parte do seu tempo. Por isso, a minha mensagem hoje, depois de ouvir a excelente apresentação do André, do Ramiro, doutor Ramiro, do nosso querido jovem Rafael, e essas pessoas que estão aqui hoje com a presença de vocês, para a gente entender que o trabalho não vai parar, o Erlo vai se recuperar, mas precisamos sim de recursos para manter o mínimo que está acontecendo. A luz, a água, o esgoto, o IPTU, né? Tudo isso que nós estamos fazendo que permite que essa casa continue aberta há 100 anos. E a mensagem final, eu fiz um artigo que vai ser publicado em vários jornais, de como nós estamos vivendo num momento tão complicado, André. Um momento de desamor. Um momento que nos impõe uma reflexão. Para onde vai a humanidade? Para onde vai a família? Para onde vai o ser humano no planeta Terra? Às vezes nós não entendemos por que tanta violência que está presente no rádio, jornal, televisão, e tanta violência entre as pessoas. Nós temos aqui pessoas como Nayan, que é um herói, que cuidou da enchente aqui, que fez um trabalho maravilhoso. Temos a professora Jovelina, professora de muitos e muitos anos, que está empolgada com a possibilidade de fazer a cultura, e tanta gente que quer apenas fazer o bem sem olhar a quem. Será que isso está incomodando alguém? Será que o amor, por princípio, deve ser esquecido? Essa é uma reflexão que eu deixo para todos que estão aqui. Precisamos fortalecer a nossa comunidade, a rede humanidade que está no mundo todo. O templo positivista vai continuar, mas precisa do apoio de todos. Muito obrigado. Claro, claro. Quer ele senta aqui ou a gente filma ele direto? Vamos filmar. Ajuda eu. Tá tranquilo? Aham. Nós terminamos sempre com música e hoje não vai ser diferente. A música que está aqui também conosco hoje. Os pais dele. Uma honra e um prazer estar com vocês, mantendo essa chama acesa. Isso me faz muito feliz. Já nos meus 80 anos, mas prometo que ainda vou muito longe. Se Deus quiser. Então, essa é uma oração que o Erlon termina as prédicas dele e convida todo mundo para cantar. Acho muito bonito isso. Se eu errar alguma coisinha, não repare, mas eu vou tentar. Senhor, Fazei o instrumento de vossa paz. onde houver ódio, Que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve
Thank